Fala pessoal, Vitor Botelho aqui para mais uma semana de análises. Passando aqui para o gráfico, nós vemos que o índice Bovespa, como nós havíamos estudado na semana passada, havia desenhado este topo duplo aqui e veio a romper esse, nós desconsideramos o pavio aqui, veio a romper este fundo. Com isso, nós traçamos o alvo e estamos esperando ele próximo aqui deste suporte dos 133.800 pontos. O índice está trabalhando abaixo da média de 20 e está vindo, deixou um longo pavio superior aqui nessa semana. Então, acredito que ele ainda continua olhando aqui para baixo, ainda vem aos poucos caindo um pouco e é o que eu espero que ele continue por mais algum tempo, tendo o alvo aqui nesses 103 mil pontos. Também tivemos a questão do IOF, que iria ser apresentada hoje uma saída alternativa para os líderes no Congresso. E a partir de amanhã nós devemos ter uma posição para saber se como o mercado vai reagir a este pacote alternativo para evitar esse aumento do IOF que já ocorreu, que havia essa proposta do ministro da, da Economia para reduzir o IOF. Então, passando agora para os ativos. A a Petrobras, como nós havíamos estudado na semana passada, realmente veio aqui buscar este, este suporte aqui dos 29. Na semana passada estava com próximo de R$ 30. O que aconteceu? Vamos verificar aqui. Só um instante. Aqui. A Petrobras, como nós havíamos estudado já, ela em 12 de maio ela divulgou que iria pagar dividendos e a data base, ou seja, a data com, seria 2/6, ou seja, semana passada. Por isso que o gráfico ali está descontado a dividendos, descontou aproximadamente 80 e alguns centavos, porque quem em 2 de junho já tinha a posição em Petrobras já garantiu direito a esses dividendos e juros sobre capital próprio. Então, por isso, houve aqui um ajuste no gráfico da Petrobras e esse, ela veio aqui para baixo quase R$ 1, os 80 centavos de dividendos que ela vai pagar, dividendos e JCP foram ajustados. E como nós estávamos esperando, realmente ela veio próximo aqui do suporte e na sexta-feira deixou um candle de alta aqui, mas ainda está se segurando por aqui, ainda está distante da média de 20 períodos. Eu acredito que ela deve continuar por aqui até que essa média venha. Agora, se a Petrobras vier a romper este fundo e estes fundos anteriores aqui, ela pode engatar novas quedas e vir buscar aqui este suporte mais embaixo, que agora está aos 27,59 aproximadamente. A Vale também nós estudamos na semana passada, ela já havia rompido este fundo aqui. Nós estávamos esperando que ela poderia ter uma queda mais representativa. Contudo, a Vale se mostrou um pouco mais resiliente e subiu até aqui a média de 20 períodos. Só que a média de 20 está atuando como uma resistência e jogando o preço para baixo. Nós vemos aqui que na quinta e na sexta os preços formaram um candle vermelho e com grandes pavios superiores. Vamos acompanhando, mas se na semana que vem, na segunda-feira, abrir com o peno para baixo, com o candle vermelho aqui, pode estar sinalizando, fazendo um pivô de baixa, sinalizando que vai vir buscar aqui esse suporte. Vamos acompanhando a Vale ao longo dessa semana para ver como ela vai reagir.
Passando para a Itaúsa. A Itaúsa também tem um desenho parecido com o índice que nós vimos, formando um topo duplo, mas aqui, como eu conversei na semana passada com vocês, vamos considerar o pavio porque ele não é tão grande, então não vamos desprezá-lo. Além disso, o pavio está próximo dessa suporte que nós temos marcado, que é os 10,74. Nós vemos que na quinta-feira fez um candle maior do que o de sexta já foi quase um doji, um spinning top, que seria um peão. Então, a Itaúsa já está um pouco mais defensiva aqui, próximo desse suporte dos 10,74. Contudo, a Itaúsa começou a trabalhar aqui abaixo da média de 20, então isso já sente um alerta. E caso ela venha a perder este fundo aqui realmente, fazer um rompimento do suporte aqui, nós podemos traçar uma queda, um alvo aqui deste movimento de topo duplo. Poderíamos ver aqui fechando esse gap que ela havia deixado aqui lá no dia 22, do dia 22 para o dia 23 de abril. Então, como tem um gap ali, um, um ponto que pode ser buscado para poder fechar este gap aqui. Temos que acompanhar a Itaúsa, mas ela ainda tem este outro fundo aqui que pode segurar ela por mais um tempo. E por enquanto aqui onde ela se encontra está se mostrando um bom suporte. Então, caso ela venha romper, ela pode ter uma certa dificuldade aqui. E temos um alvo aqui no fechamento do gap. Vamos acompanhando. Para Banco do Brasil. Banco do Brasil também veio buscar aqui próximo do suporte que nós havíamos traçado. E o Banco do Brasil, assim como a Petrobras, também divulgou, comunicou aqui em 19/5, que 19/5 foi aprovada a distribuição de JCP com a posição acionária em 2/6, ou seja, a data com 2/6. Por isso, a partir do dia 3, as ações ficaram ex-JCP e houve o ajuste aqui do gráfico, assim como ocorreu com a Petrobras. O Banco do Brasil, nós havíamos estudado, entendendo que ele poderia se segurar por aqui, próximo deste suporte à época, mas não foi o que aconteceu. Ele chegou a romper e caiu. Nós vemos que houve uma briga um pouco maior aqui, então vou ajustar essa linha. É uma região, mas eu vou ajustar aqui a nossa marcação. Além disso, esse suporte aqui a gente vê que ele fechou bem lá no fundo, mas o suporte está aparentemente pode segurar. Temos que ver como que ele vai abrir na segunda, se já vai abrir rompendo. Isso agravaria ainda mais as quedas, ou se na segunda-feira ele vai se segurar por aqui, fazer um spinning top, um doji, algum candle pequeno por aqui, mostrando que pode ter encontrado um fundo. Por enquanto, o Banco do Brasil ainda não tem um desenho gráfico de onde ele vai parar de cair, mas nós estamos acompanhando. Está bem afastado das médias, só que a tendência ainda é de baixa e não há um ponto claro de parada ainda. A Eletrobras se manteve aqui lateralizada próximo da média de 20 períodos, próximo aqui da resistência também, e praticamente ficou estável durante essa semana. Como a gente viu, a maioria dos ativos veio caindo essa semana e a Eletrobras se manteve estável, isso mostra uma certa resiliência. Mas por enquanto, nós só vejo algum movimento de alta quando ela vier romper este topo aqui e um movimento de baixa caso ela venha romper estes fundos aqui, esses pavios, porque aqui ainda demonstrou que era uma região com força compradora. Então, abaixo dessa
suporte dos R$ 40,55, ela realmente pode reverter essa alta para baixo. Por enquanto, ainda está lateralizada. Agora, o que que ela pode estar formando? Um ombro, cabeça, ombro. Por isso, quando ela vier aqui próximo deste suporte, nós temos que acompanhar se realmente vai fazer isso. Caso venha a fazer, nós teríamos aqui um alvo para este movimento de ombro, cabeça, ombro, bem para baixo. Então, ainda seria abaixo desse outro suporte aqui, seria uma queda mais expressiva. Vamos acompanhando como a Eletrobras vai se sair. Passando para o Bitcoin também se mostrou bem lateral durante essa semana. Ele veio aqui romper, fez um rompimento falso aqui. A gente acompanha aqui que ele fez esse rompimento, mas no mesmo dia já voltou, deixou um pavio e no dia seguinte, olha a diferença, como fez um candle grande de força compradora aqui. Vamos dar um zoom. Então, apesar dele ter rompido aqui estes fundos, a gente percebe que ele devolveu no mesmo dia e no dia seguinte ele não continuou a queda, voltando aqui para próximo da média de 20 períodos aqui nessa lateralização. E nos últimos dias, ontem e hoje, ele está fazendo candles de alta novamente. Então, a gente tem que ficar de olho, porque caso ele ainda venha romper aqui, deixar um candle desse aqui bonito, fazendo um rompimento deste topo, pode ser que ele vai engatar altas. Nós estávamos pensando em baixa, caso viesse a romper estes fundos, mas ele pode ter feito um movimento, um falso rompimento para enganar no mercado e tentar reverter. Vamos acompanhando. Por enquanto, este candle ainda está fraco, mas nos próximos dias nós vamos acompanhar para ver se ocorre este rompimento e como ele ocorre, que é o mais importante. Passando agora para o dólar, que nós também viemos acompanhando ao longo das últimas semanas. E o dólar, que na semana passada estava próximo do topo, próximo da borda superior da lateralização, ele devolveu, não fez o rompimento que eu havia comentado que poderia fazer, não fez esse rompimento aqui da lateralização, ao contrário, devolveu tudo e foi lá para a borda inferior da lateralização. E na sexta-feira ele fechou fazendo um rompimento dessa lateralização e fechou quase na mínima ali do candle. Isso pode sinalizar uma baixa. O que que eu espero? Que ele caia mais um dia ou dois, ainda volte aqui para fazer um pullback e só então venha a romper. Eu estou aguardando um pullback aqui, uma volta para retestar essa dualidade do onde era o suporte passar a ser uma resistência, testar aqui os 5,61, ver se realmente vai ter força vendedora quando voltar aqui nessa região e empurrar assim no rompimento do pivô, demonstra uma sinalização mais clara de queda, podendo vir aqui aos 5,43 aproximadamente. Claro que o Boletim Focus ele está projetando o dólar próximo de 5,80 para o final do ano. Então, essa região de preço aqui, abaixo dos 5,70, 5,60, agora até abaixo dos 5,60, é uma boa região de compras para quem vai viajar e mesmo para quem investe, apesar do IOF de 3% ou 1% agora para investimentos, apesar dessa alta do IOF, pode ser interessante porque o dólar está barato. Então, esse desconto na cotação do dólar compensa a subida do IOF. Então, pode ser interessante. Bom,
com isso aqui eu encerro mais uma semana de análises. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta aqui o vídeo, compartilhe com quem também possa gostar, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem essa análise e eu venho analisando os ativos, os maiores ativos da bolsa e Bitcoin e o dólar e o índice. Mas se vocês deixarem nos comentários algum pedido, eu posso analisar alguma ação especial, algum ativo especial que vocês queiram. Ok? Muito obrigado.